gente, eu estava aqui dando risada, estamos aqui já no ar para vocês, eu trocando ideia com esse professor tão querido que já esteve aqui algumas vezes e já eu apresento para você, tá bom? Antes de mais nada, vou pedindo aquela fortalecida. Hoje o programa é gravado, mas, entretanto, porém, todavia, não é porque é gravado que você não possa participar. Você pode e você deve participar. Comente aqui, deixa sua pergunta de repente, aí a gente encaminha para o nosso entrevistado, ele responde e a gente rebate novamente para você, tá? Lá no nosso Instagram. Tá rolando. Eu acho que quando passar esse episódio, já vai ter rolado a promoção e já teremos atingido mais de 1.000 seguidores. Mas eu vou pedir aquela fortalecida também, não só aqui no YouTube, para você ativar o sininho, para você se inscrever no canal, mas também lá no Instagram, para você seguir a gente. Podcast Unifacamp, porque eu sei que a página da Unifacamp você já segue, né? Então siga também a nossa página, por favor. Por que eu peço para você ativar o sino, né, e ficar ligado aí nas notificações? Porque quando estivermos, como hoje, um programa gravado ou um programa ao vivo, lá no seu smartphone você vai receber a notificação. Olha, o podcast está começando, já começou, acompanhe. E aí você vai poder nos acompanhar. Não é legal isso? Tradição, inovação, transformação, isso é Unifacamp. Conheça a nossa instituição. unifacamp.edu.br, QR Code na tela. O diretor já vai colocar. Ai, obrigada, diretor. Hoje é o diretor Gabriel. Ó, tá vendo o QR Code aí na tela? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. E aí você conhece todos os nossos cursos. Ah, mas eu também quero fazer um tour virtual. Não tem problema. QR Code na tela para o tour virtual. unifacamp.edu.br/tour. Para você conhecer a nossa instituição, os nossos estúdios, laboratórios, salas de aula. Tá bom, pessoal? Hoje vamos falar de um tema bem interessante e que quando a nossa produtora me avisou, eu fiquei surpresa. Surpresa porque é um tema muito legal, muito bacana. Eu estou querendo muito ouvir o que o nosso entrevistado tem a dizer sobre sua experiência. Ele que já veio aqui 3 vezes, eu acho. Já pode pedir música, mas hoje ele não vai pedir música, hoje ele vai ler a crônica dele para nós. Com muita alegria, mais uma vez eu recebo o professor Ricardo Maia para falar de um tema bem legal, além das palavras. Crônicas para todas as profissões. Ê, professor, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença. Tchim agora, vamos brindar diante do povo, porque a gente já brindou antes. Já. Né? Tchim. Saúde. É água, viu, gente? Fala pro povo que é água. É água. Infelizmente, mas é água. Poderia ser outra coisa, mas é água. Professor, tá confortável o ar? Tá de ótimo, boa? tá ótimo. Professor, adora um friozinho. Hoje eu tô aqui, ó, tá vendo? Eu tô até com roupa de frio, porque hoje aqui em Campo Limpo Paulista tá meio frio, né? Não sei aonde você está nos vendo ou nos ouvindo, mas de repente se tá frio aí, coloca sua roupinha para você curtir esse podcast. Lembrando que este episódio vai estar aqui no YouTube e também na sua plataforma de áudio, então você vai poder escutar o professor Ricardo no Deezer, no Spotify, enquanto você de repente está fazendo o seu exercício físico ou na pausa, né, de uma atividade ou outra, vai ouvindo o nosso podcast, tá bom? Professor Ricardo, que veio aqui para falar já do curso, já veio aqui para falar das suas experiências enquanto profissional da fisioterapia e hoje vai falar sobre crônicas. E eu li sua crônica. Ah, que bom. Aquele dia nos corredores, eu encontrei o professor, ele falou, você leu? Eu falei, vou ler hoje. Eu li aquele dia. Eu sentei, eu li, eu falei, nossa, que bonita. Ele vai ler aqui pra gente, tá bom? Eu vou pedir sua opinião. Eu quero dar a minha opinião. Ah, já vou adiantar, eu adorei. Ah, que bom. Eu quero saber se você vai adorar também. Você vai comentar aqui no nosso chat, eu tenho certeza que você vai gostar. A crônica, ela tem esse poder de fazer a gente pensar e refletir, né? Muitas vezes em aspectos que a gente nem imagina. E a gente tenta, de alguma forma, colocar as nossas experiências, né, da vida, no caso, da minha vida profissional, com o meu dia a dia.
Isso cria uma proximidade, né, com o leitor, né? E você fala, poxa vida, olha só, parece que cria uma empatia. É bem legal. Pessoal, vou apresentar o professor Ricardo para vocês, que eu comecei a prosa aqui e nem apresentei. Posso te apresentar, Pode, professor? deve. Então tá bom. Mais uma vez, com muita alegria, professor Ricardo Maia, formado em fisioterapia, com mais de 25 anos aí de formação na área, pós-graduado em docência do ensino superior, mestre em ciências da saúde, mais de duas décadas de prática clínica nas áreas de ortopedia, traumatologia, reumatologia e teve uma atuação significativa por mais de 10 anos aí na área da geriatria. Como professor, já leciona há mais de 15 anos. Pode cortar para essa câmera aqui, diretor. Há mais de 15 anos, faz parte do nosso corpo docente aqui da Unifacamp e atualmente concilia sua carreira de professor, fisioterapeuta, atendimentos clínicos e agora em uma nova fase da sua jornada, as crônicas, que entraram aí na sua lista de novos amores, posso falar assim? Pode, claro. Gostou? Claro. Eu digo pra você que não é um novo amor, é um velho amor que estava engavetado, vamos dizer conta assim. como é que foi então, porque hoje, vocês perceberam que o tema é inovador, né? Estamos aqui com um docente da nossa instituição, profissional de fisioterapia, que teve tantas experiências incríveis e agora nessa nova jornada está, de certa forma, passando essas experiências no papel, onde todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode ler e, de repente, inclusive, essa crônica vai estar disponível, tem um link aqui que a nossa produção deixou já no descritivo deste vídeo. Você pode clicar e ler na íntegra na sua casa, tá bom? No conforto aí da onde você estiver. Leia com calma depois, eu tenho certeza que você vai adorar. Ou unifacamp.edu.br no Fique... Como que é, Sibeli? Esqueci a aba. Fique por dentro. Clica lá no Fique por Dentro que tem a crônica do professor. Professor, conta pra gente. Hoje é inovador, hein? Esse tema aqui que o senhor trazendo. Esse sonho adormecido. Vamos lá do início. Voltando. Por que um sonho adormecido? Antes de mais nada, eu acho importante salientar, eu queria agradecer à instituição por me permitir que o texto, né, que a crônica fosse colocada no site. Imagina, né? nós que agradecer a ficamos Cibele, felizes. vocês aqui, por dar essa possibilidade para mim poder, vamos dizer assim, trocar informações, experiências relacionadas à minha profissão. E uma coisa que estava engavetado há muito tempo, né? Sempre gostou? Desde molecote. Olha Sempre minha mãe falava que se você é escritor, eu sempre gostava de escrever. Sempre gostei muito de escrever. Né? Mas aí a vida vai levando uns caminhos, né? Vai mudando os nossos caminhos. E aí ela foi engavetada, vamos dizer assim. Quando eu me formei e já... Agora vai fazer 28 anos, 27 anos de formação como docente, já aumentou, aí já na estatística já são para 20, já né? Vai para 20 anos. 20 anos. E quando eu encontrei esses dois pacientes que são tema da crônica, que é o Douglas e o Leonardo, vamos dizer assim, que eles reavivaram essa vontade. Né? E aí eu fui atrás da leitura, fui atrás de outras coisas, a partir da experiência como fisioterapeuta, né? A experiência do tratamento clínico, terapêutico, aí eles, principalmente o Douglas, né, que eu cito na crônica, ele foi importante nesse processo. Entendi. Né, na busca da leitura, na busca de filósofo, de história. E aí reavivou todo esse processo. Que legal. Né? E agora, no final, né? Eu digo que eu estou no final de carreira, vamos dizer assim. Não, eu digo que eu estou no final de carreira, mais 5 anos como físio, eu acho que é essa a ideia. Né? E aí, se possível, passar por essa nova etapa, já diretamente, essa questão da crônica, da leitura, alguma coisa assim. Livro, a ideia, Dani, a ideia é essa. Essa crônica, ela veio de um livro que eu estou escrevendo. Ah, então já tá um projeto aí engatilhado já. A crônica, sim, quando eu decidi escrever a crônica de uma maneira mais rápida, porque acho que o livro vai demorar um pouquinho mais, eu entendi que eu falei assim, eu vou ver como as pessoas reagem com essa leitura, né, com essa experiência, para o livro poder lá na frente ser colocado para as pessoas lerem. Que legal. Tanto que essa é a primeira de 3.
Ah, ok. Essa é a primeira de 3. Então tem essa que eu falo da experiência do início da minha carreira. Aham. Depois a segunda é na parte já média da minha carreira, vamos dizer assim. Já trabalhando com geriatria, Ok. né? E a terceira como docente. Que legal. As experiências como docente, as experiências na área de cuidados. Então a tendência é a terceira fechar as crônicas e aí tentar publicar o livro de alguma forma. E espero voltar aqui. Opa, por nas favor, nas por outras favor. leituras, nas outras crônicas E que eu escrevi. Pense em colocar, de repente, coisas da vida pessoal, familiar, dentro dessa crônica. Necessariamente não. Só da profissão. É isso. A Ok. ideia é unir a minha área como fisioterapeuta em práticas clínicas, técnicas terapêuticas, com a minha vivência com os livros. Ok. Né? Claro que vai ter alguma citação de um irmão, de um filho, da esposa, que é a grande incentivadora também desse processo, que é da letras, né? Manda um beijo pra ela aqui nessa câmera, por favor. Beijo, meu amor. Como ela Te amo. chama? Suzete. Suzete, um beijo pra Um beijo. Suzete. E pros Te filhos amo. também. Um filho. O filho. Um filho, beijão. Como ele chama? João Pedro. João Pedro. Um E beijo. já, até setembro, né, filhão? Vai ser um doutor, um médico. Ah, que legal. Tô muito feliz, Um muito orgulhoso abração também. por João Pedro. Professor, como que é o seu processo criativo na hora de escrever? Você escreve logo de primeira ou escreve, lê, relê? Fala, opa, esqueci de um... Conta pra gente, porque é algo que gera uma curiosidade. Eu tento, assim. de alguma forma, Dani, assim, por exemplo, inclusive, eu tenho meus dias certos. Ah, ok. Tá? Eu não faço aleatório. Então, por exemplo, eu não trouxe aqui para você, mas tem na minha mochila um bloquinho. Tudo que eu leio, tudo que eu escuto, tudo que eu leio de série, eu anoto. Boa. E aí, a partir disso, vai entrando na minha mente. E aí eu sento e começo a escrever. Então, por exemplo, comecei a falar agora no meu processo de formação de atendimento terapêutico público. Ok. Né, onde eu fiz um convênio com a prefeitura, tal. E aí nisso eu fui formando. E eu vou escrevendo. E a partir das ideias vão vindo. Depois eu só ajusto. Já deu pra algum paciente ler sua crônica? Não. Paciente não. Os alunos, por incrível que pareça, na última quinta-feira, eu pedi permissão para eles, aqui da Unifacamp, para eu ler a crônica para eles. Né? Até alguns alunos se emocionaram, né? Porque estão começando a carreira, né? Que legal. Então a ideia é ainda não colocar a parte mais pessoal, vamos dizer, familiar, mas sim uma casa da fisioterapia com a leitura, com a parte clínica mesmo, junto com a filosofia mesmo. Lá na infância, na adolescência, já chegou a escrever crônicas? Tem algumas Não. engavetadas? Eu lembro que assim? eu gostava de escrever carta. Ah, legal. Eu gostava de escrever Eu também, carta. Eu gostava de escrever carta. Acho que carta é uma ação que traz você um sentimento, porque carta é sentimento, né? Eu escrevia tantas cartas para minha avó, sabe? É legal. E ela falando e a gente colocando assim palavras, né? Tentando traduzir muitas vezes um sentimento, né? Que em palavras fica pequeno. Fica. Né? E aí a gente... Pessoal, existia selo. As pessoas não sabem, né? Não sabem. Hoje é tudo tecnológico, tudo né? tecnológico, como uma mensagem. Mas era tão gostoso. E eu lembro que eu me correspondia com os amigos do Rio de Janeiro. E a gente ficava esperando, ia lá né, ver se a cartinha chegou. Será que chegou? Será que não chegou? É gostoso isso. E isso que o senhor falou aí é importante, porque gostar de escrever, eu acho que é um dos primeiros passos para, de repente, começar nessa nova jornada aí das crônicas, né? De escrever. Assim, quando esses dias eu li, é um problema meu, eu lembro de frases, citações, mas eu nunca lembro quem citou. Mas eu tenho uma ideia muito clara no seguinte aspecto, né? Quando você coloca, por exemplo, no caso da crônica, a intenção dela é a reflexão. Né? Um aluno me perguntou assim, você se inspira, né? Isso é inspirador para você? Não, de jeito nenhum. A ideia minha é a reflexão. Sempre será a reflexão. Okay. Não quero que a pessoa leia a minha crônica e se inspire para ser um profissional melhor ou coisa parecida. Não é essa a ideia. Mas pode acontecer. Pode. Né? São segmentos que a crônica, a leitura, te propõe nesse sentido. Porém, não é um primeiro ponto. Para mim, é a reflexão. E você compreender um sujeito, por exemplo, que é muito fácil chegar para você assim e falar assim, eu amo o que eu faço.
necessariamente todo mundo faz o que gosta, o que ama. Eu acho lindo. Acho que você está num caminho bem prazeroso. Porém, no meu caso, não foi assim. Não foi assim. Eu nunca fiz o que eu gosto. Agora, sempre fiz a fisioterapia e o Douglas e o Léo, que são os pacientes crianças, me mostraram assim, necessariamente você não precisa fazer o que gosta, mas que você faça com justiça, de maneira digna e correta. Ou seja, eu sempre me preparei clinicamente para atender alguém. Então, a sensibilidade, a tolerância, a compaixão, que faz parte da nossa profissão da área da saúde, ela é essencial. Agora, necessariamente, você não precisa... eu gosto do que eu faço. Legal, acho lindo, tomara que goste. Eu aprendi que eu posso ser um bom profissional de fisioterapia, mas eu não gostando. Né? Aí eu vou lembrar de uma frase que eu ouvi, assim, eu faço o que não gosto para fazer o que gosto. Né? E um ponto extremamente importante, eu entendi que aquilo era o meu dever. Como fisioterapeuta, como profissional da saúde, era um dever trabalhar com esses professores, com esses pacientes. Então eu brinco sempre assim, ninguém gosta de lavar louça. Né? Mas é um dever. Se a mesa está limpa, está suja, você tem que lavar. Então é um dever. Agora, dizer que você gosta daquilo... Então, eu acho que hoje é a primeira vez, então é mais um motivo de eu agradecer a oportunidade de vocês. Imagina, de eu estar falando uma coisa que realmente eu gosto. Olha entendeu? Esse é um ponto cai naquela questão também da gente repetir, e de repente aquilo vai virar um prazer, vai virar o que a gente gosta. Pode ser, foi o caso. O meu caso tem um pouco disso, né? Talvez eu não tenha me formado como eu gostaria, numa área que eu gostaria, mas o Léo e o Douglas, quando eu comecei a atendê-los em duas áreas da fisioterapia que eu não gosto, que é pediatria e neurologia. E eu trabalhei 5 anos com pediatria e neurologia. Entendeu? Eles me mostraram que não, que eu possa, mesmo não fazendo o que a gente gosta, mas que eu tinha que ter uma ação digna com eles e me preparar para aquilo. Eu acho que aí seja o mais importante. Incrível. Mas eles me mostraram esse caminho. Foi o início, assim, foi o despertar dessa crônica, porque foram os primeiros personagens que você pensou para escrever, para dar esse pontapé inicial? Com certeza. O Douglas, principalmente, né, foi o que me deu essa luz para poder trabalhar uma coisa que eu sempre gostava de fazer, que era a leitura. E toda vez que eu questionava o Douglas era uma criança, um dia, se você quiser, a gente fala uma crônica, um relato só dele, né? Ele foi extremamente importante na minha vida profissional e como ser humano e como pessoa, ser humano e pessoa, no sentido de que era uma criança extremamente problemática, com vários problemas neurológicos, mas que conseguiria, de alguma forma, achar um prazer e uma felicidade na vida. E ele tinha muitos problemas. Né? Não só físicos, respiratórios, mas pessoais. Então, ele me mostrou que não, olha... Hoje ele tem quantos anos? Ele faleceu. Ele faleceu. Ele faleceu Okay. mais ou menos 3 meses depois... Não, uns 3 a 6 meses depois que eu comecei a atendê-lo. Ele tinha uma patologia grave, né? Que afetava a musculatura respiratória e morreu basicamente disso, de uma insuficiência respiratória. Né? Mas ele sabia muito bem o seu destino. Talvez essa era a questão que a gente tinha muitas conversas filosóficas, vamos dizer assim, né? De uma criança de 14 anos, 13, 14 anos, que me questionava profundamente sobre aquilo, sobre a vida, sobre as circunstâncias que a vida te propõe, do fato de como nós somos hipócritas em muitos aspectos, como nós somos complexos em muitos aspectos, como nós somos extremamente contraditórios em muitos aspectos, né? Mas que a gente consegue conviver. Caramba. Né? E o Douglas me mostrou muito isso. E aí ele despertou essa coisa que talvez estava adormecida, hibernada, vamos dizer, adormecida, para a leitura. Aí eu comecei a ler de novo e aí retomar essa possibilidade. E a história do outro personagem foi parecida? O do Léo não foi ele não era uma doença, mas era uma patologia, vamos dizer assim, menos grave, porque era uma patologia que afetava os membros inferiores, então ele tinha um problema de locomoção, né? Mas nenhum problema neurológico nesse sentido.
que pudesse levar a óbito, alguma coisa nesse sentido. Eu nunca mais tive notícias, né? Hoje deve estar um homem já, na época devia ter uns 9 a 10 anos. Hoje não, deve estar já um homem, já porque isso faz mais ou menos 20 e poucos anos atrás, né? Os dois me mostraram que a gente poderia, de alguma forma, viver melhor, vamos dizer assim. E aí a crônica veio a partir das discussões que eu tinha com o Douglas, né? Essas discussões filosóficas mesmo. Porque estamos aqui, qual é a necessidade dessa vida, se todos nós vamos morrer. Então a gente tinha essas discussões, né? E aí, a partir de aí, eu fui atrás vamos dizer, de reavivar essa busca minha em relação à leitura, em relação à filosofia, alguma coisa nesse sentido. Tem alguém que te inspirou nesse caminho de crônicas, algum autor? Não, eu leio bastante, mas eu sempre brinco. Uma vez eu ouvi do Pondé, que é um filósofo contemporâneo que trouxe a filosofia, ele tirou a filosofia da universidade catedráticas para a população em si. Eu gosto muito dele. Ele fala assim, uma vez perguntaram para ele, você tem uma dica de livro? Eu falei, não. Né? Qual a dica que você tem? O próximo livro. Qual é o melhor livro que você leu? O próximo. Qual a melhor música que você ouviu? A próxima. E a crônica é a mesma coisa. A crônica tá boa? Legal, quero que todo mundo leia mesmo, mas a próxima sempre será talvez a melhor. Quando você pegar a próxima, a outra. E assim por diante. Então eu não tenho um autor. Eu gosto muito de literatura russa, gosto por causa dessa questão humana mesmo. Os personagens russos são extremamente complexos e humanos. Então, talvez, se for por essa inspiração, é a literatura russa que eu gosto bastante. Que legal. Na escola não escrevia crônicas? Não. No jornalzinho da escola, de repente? Não. Era só esporte. Educação física era esporte. Só. Vai mudando muito, né? Vai mudando. Aí depois você vê que você não tem talento, aí você vai para outras coisas. Ou vai para a área da saúde, que é a fisioterapia. Você vê que você tem um talento, aí eu fui para a escrita. Que bom que o senhor foi para essa área, porque essa crônica, ela tem tudo a ver com esse momento de escolha, muitas vezes eu quero fazer o que eu sempre gostei. Talvez se não fosse a experiência na área da saúde, talvez não sairia. Não, né? Com certeza. O que trouxe a crônica, claro que era uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostaria de fazer. A área da saúde me proporcionou e os meus pacientes me proporcionaram isso. Como os meus alunos me proporcionam isso, né? Quando você lida com jovens, alunos, você tem essa questão também. Eles trazem coisas novas para vocês. Não que você não vá atrás, não identifique outras coisas novas, mas eles trazem isso para a gente. Isso é revigorante nesse sentido. Incrível. Então, me traz também histórias sobre isso. Tanto que a terceira crônica será sobre a docência. Já estou ansiosa para ler. Com certeza. Já vou querer juntos lendo. Porque a terceira fala dessa questão da docência mesmo. Vamos dizer assim, das questões filosóficas que a docência, a educação te propõe em relação à leitura. Podemos dizer que são fases diferentes. Isso. A ideia é essa. A ideia é dividir em 3 crônicas o livro em geral, em toda a minha carreira. Então, desde lá do começo, que é essa primeira. A segunda, ela é voltada totalmente à área já estabilizada, vamos dizer assim, mais madura, com a geriatria, onde eu fui trabalhar com o idoso mesmo, que aí sim é uma área dentro da fisioterapia que eu me identifiquei. Ok. Trabalhar com o idoso. Então, é uma coisa que eu sempre quis. Trabalhei 3 clínicas de geriatria, então é uma coisa que eu gostava muito, dentro da fisioterapia. E a terceira, que é a docência, que é o final, que é onde se encerra toda a minha carreira como profissional. Não encerra não, professor. A intenção Você já quer descansar, né? A intenção é poder estar 100% naquilo que eu gostaria de fazer, que são as crônicas. Legal. Eu acho que a docência não, acho que a docência continua. Docência até onde eu puder, eu tiver vigor. Porque há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para tudo, a gente tem que saber também o nosso Agora, tempo. a parte clínica eu já não atendo desde 2019, né? Quando eu fiz 20 anos, clinicamente eu não atendo mais. Ok. Aí porque eu fui só para docência. Ok. Olha, eu tenho um áudio aqui, eu gostaria que, não sei se o senhor ouviu, mas eu gostaria que o senhor ouvisse.
E depois desse áudio, aí a gente dá andamento. Eu queria que você que está nos ouvindo prestasse bastante atenção nesse áudio agora aqui. Produção, pode colocar por gentileza. Era uma manhã cinza de junho, daquelas que combinam com dúvida. Iniciava ali minha jornada como fisioterapeuta. Mas algo em mim não celebrava. A vida, que às vezes deveria vir com legenda, me colocava naquele espaço sem que eu soubesse explicar como havia parado ali. Sempre me imaginei escritor, mas fui parar nos corredores da saúde. Talvez por um teste vocacional antigo, talvez por um silêncio interno que confundiu vontade com possibilidade. Ficou um gostinho aí? Ficou um gostinho de querer ouvir mais? Obrigada, nossa produtora linda, que fez essa narração que já nos desperta interesse. Nossa senhora, a Gostou? narração foi melhor que o texto. Gostou, professor? Tem um chamado emocional grande, né? Gostei. Prendeu a nossa atenção, né? E é interessante, por exemplo, eu mandei primeiro para alguns familiares, né? Uhum. A crônica, principalmente a minha esposa, que é da área de letras, né? Quando ela disse para mim assim, Ricardo, não precisa mexer nada, eu falei, meu Deus do céu. E ela é extremamente exigente, né? Essa parte gramatical, essa parte de contextualização. Uhum. Ela falou assim, não precisa mexer. Eu falei, nossa senhora. Então tá bom mesmo, né? Tá E bom aí mesmo. algumas pessoas, mandei pro filho, mandei pro irmão, e eles falaram uma coisa que os dois disseram, envolvente. Envolvente. Eu não imaginava que seria envolvente, achei seria até meio depressivo, eu achei, no primeiro momento que eu comecei a escrever e comecei a passar para as pessoas, achei que as pessoas falavam assim, nossa, mas é meio depressivo. Mas ainda ouvindo por ela, e as pessoas falavam, realmente é envolvente É mesmo. bom, é bom. O senhor nos daria a honra de terminar de ler? Boa. Por favor, pode ler então. Ó, agora Mas você... eu vou ler inteira? Ah, pode ler, pode ler. Quer ler inteira? Quer ler Não, só? eu nem lembro onde ela parou. Ela foi o primeiro parágrafo Só só. o primeiro? Só o primeiro. Pronto, vamos lá. Eu não vou ter tanta emoção, que é o caso dela. Não tem Na problema. narração, Nada melhor do que o mas autor. eu sempre falo que eu sou melhor com as palavras no papel do que na relação mais direta. Uhum. Continuando, então, não tanto emocional como o dela, mas tentando. Não senti amor pela profissão, confesso. E essa palavra, amor, sempre me pareceu inflada demais quando aplicada ao trabalho. O que me movia era outra coisa, algo que um colega chamou de benevolência. E usou Confúcio para me explicar. Haja com justiça e compaixão. Fiquei com essa frase guardada como quem guarda um bilhete dentro do livro. Na minha cabeça, repassava uma ideia que eu vi de alguém. A profissão pode não ser sonho, mas precisa ser digna. Se não for por paixão, que seja por respeito, dedicação e paciência. E ali, entre uma angústia e outra, eu seguia com o meu rock and roll no carro e um pouco de filosofia na bagagem, tentando encontrar sentido. E ainda nesse contexto, lembro de uma frase do Bono do U2 que dizia: faço o que não gosta para fazer o que gosta. Foi quando conheci o Douglas. 14 anos, siringomielía, um sorriso no canto da boca e perguntas que desmontam qualquer adulto. Você gosta do que faz? Qual a sua religião? Ele respirava com dificuldade, mas filosofava com fôlego. Falou de estoicismo, citou Schopenhauer e com uma voz rouca lançou luz sobre minhas sombras. Diz que a vida às vezes dá um soco na cara, mas que a coragem vem de dentro. E veio. Comecei a repensar o que era tratar alguém. Comecei a escutar de verdade. E nesse mesmo dia, ao olhar Douglas, lembrei de uma frase de Mário Quintana: quem não compreende no olhar, não compreende em uma longa explicação. O olhar dele foi certeiro. Outro dia, encontrei Leonardo, uma Mielo Meningocelli, muitos sonhos e uma imaginação vívida. Mistura de novela com desejo. Ele nunca foi ao McDonald's, mas falava como se tivesse vivido um filme inteiro. Criava, talvez, uma vida paralela para tornar sua realidade suportável. Não mentia,
apenas inventava significados. E naquele momento eu compreendi. Há vidas que se sustentam na esperança, mesmo que construída com retalhos de ficção. E ao escrever essa crônica, tanto tempo depois, e ainda fresco com a morte do Papa Francisco, lembrei de uma frase dele. Curva-se, 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 mas nunca se deixe quebrar. Era o que o Leonardo fazia. Mas eu entendi que a gente acaba perdendo a corrida para a nossa própria imaginação, pois a realidade acaba vencendo. Frase essa que li, porém não me recordo do autor, mas encaixou com uma luva nesse contexto. As conversas com essas crianças, que eram também meus pacientes, me faziam pensar sobre Deus, sobre ética, sobre compaixão, sobre o corpo e a alma. Comecei a estudar mais, não só técnicas, mas pessoas. Percebi que a faculdade me deu o norte, mas era no cotidiano, na prática, no suor da lida, que eu aprenderia a ser fisioterapeuta e talvez um pouco mais humano. Douglas, com seu olhar sereno e perguntas cortantes, me ensinou sobre aderência às sessões. Não a dos músculos, mas a da alma. Ele aderiu ao meu tratamento porque havia verdade ali. Já outros, nem tanto. E tudo bem. Entendi que nem todo atendimento será profundo ou ao menos tenha um propósito para a minha função como fisioterapeuta, a reabilitação orgânica. Alguns são casuais, outros densos. Alguns ensinam sobre a doença, outros sobre a vida. Hoje, quando dou aula, digo aos meus alunos, para ser um bom profissional de saúde é preciso 3 coisas: conhecimento técnico, conhecimento básico e conhecimento humano. E este último não se encontra nos livros. Ele vem do olhar, do escutar sem pressa, do aceitar que o outro é um mistério que não se resolve com um diagnóstico. No fim daquele dia cinza e de tantos outros dias semelhantes, coloquei o som do YouTube no carro e me deixei levar. Bono me dizia que não apagar a luz, se ainda houvesse uma. E havia. Pequena, trêmula, mas acesa. Porque no fundo é isso. A estrada que escolhi ou que me escolheram é esburacada, mas nela encontrei sentido. Meu alvo era a reabilitação, mas descobri que muitas vezes quem estava sendo reabilitado ali era eu. E para encerrar essa crônica, veio com uma parte da letra do Renato Russo da música Andréa Doria. Nada mais vai me ferir, é que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui e com a minha própria lei. Tenho o que ficou e tenho sorte até demais. Amém. Não foi tão emocionante quanto a da Cibele, mas acho que deu pra gente compreender um pouquinho a trajetória, né? Uhum. Desse primeiro etapa da minha vida, que foi a construção, né, como fisioterapeuta e a construção do entendimento de que eu poderia, de alguma forma, aliar a parte clínica, fisioterapêutica com a parte humana. Nossa, e o senhor falando disso, uma parte que me chamou muito a atenção na crônica foi quando esse trecho que a gente lê, né? E tudo bem, entendi que nem todo atendimento será profundo ou ao menos tem um propósito para a minha função como fisioterapeuta, a reabilitação orgânica. Alguns são casuais, outros densos. Alguns ensinam sobre a doença, outros sobre a vida. Chamou muita atenção porque é isso, né? Não só na fisioterapia, mas na nossa vida. Em todas as profissões, né? Em todas as profissões. A gente muitas vezes tem tanto a aprender, achamos que vamos ensinar quando percebemos a gente está aprendendo, tomando uma lição da vida, falando, tá vendo? É assim. Incrível, é incrível. E essa proposta, talvez, da crônica, e alguns alunos vieram conversar comigo sobre isso, que até uma delas perguntou para mim, professor, você acha que é dom, né, ser físio? Porque às vezes o estar ali fazendo a fisioterapia demonstra que você tem uma coisa que você não pode esquecer, você vai cuidar de gente. Uhum.
Né? Então, tu tem que gostar de gente. Né? Começa por aí. Esse já é um primeiro passo que a gente tem que lidar. E quando eu falo gostar de gente, eu brinco muito com meus alunos, eu falo para eles assim, eu não sou amigo de vocês. Essa é a primeira parte, eu não sou amigo de aluno. Né? Sou professor de aluno. Agora, que a gente não pode trocar ideias, que a gente não pode trocar funções dentro do estágio, dentro das articulações que a aula nos permite, mas nós não somos amigos. Mas isso não significa que eu não possa ser, né, como diria um amigo meu, a gente às vezes pode ser duro, né, mas gentil. Tá? Então essa proposta é que você não precisa necessariamente conquistar o aluno ou o paciente que está junto com você naquela terapia, mas que ele entenda, tanto o aluno quanto o paciente, que você está ali pelo melhor dele. Talvez essa seja a proposta. Né? É óbvio que você vai ter um paciente que você vai ter um pouco mais de afinidade. Isso faz parte do procedimento. A gente também não é robô. A gente é humano. Né? A gente cria, às vezes, afinidades. Porém, a gente precisa dar esse espaço para que, não só como docente, como fisioterapeuta, a gente possa criar a função principal, que é o entendimento, né, no caso dos alunos, e a melhora da reabilitação. Mas, às vezes, isso não vai acontecer. Essa é a vida, esse é o humano. Né? E eu sempre falo duas coisas para eles, que é importante salientar. Toda vez que eu entrava numa sala de aula, inúmeros problemas eu tinha. Todos nós temos inúmeros problemas. Sim. Né? Mas eu nunca deixei, isso é verdade, eu nunca deixei que isso transparecesse na minha aula. É como se uma chave desligasse. Com certeza. E desliga. E desliga. Eu faço isso aqui Agora, também. é um exercício. É um exercício. É um exercício diário, não é fácil. Não. É a mesma coisa com o paciente. Então, quando você vai lidar, por exemplo, no caso do Léo, no caso do Doug, e inúmeros outros pacientes passaram pela minha vida, a minha ideia é estar ali com eles. Inteiro. Tem uma frase aí, para a gente encerrar essa parte aí, que é interessante, do Papa Francisco. Eu gostei tanto disso. Que uma vez, acho que era um cardeal, recentemente na morte dele, perguntou como é que era o Papa Francisco, ele fazia parte do Vaticano. E uma coisa que mexeu um pouco comigo no entendimento do que era o Papa Francisco e o que a gente às vezes tenta fazer no nosso dia a dia. O Papa Francisco fala assim que ele chegava para ele, que o Papa Francisco vinha na direção e ele ia conversar com o Papa Francisco. Quando ele chegava de frente com o Papa Francisco assim, Papa, toda a vida dele direcionava aquela pessoa que estava na frente dele. Ele esquecia o restante em volta. Então, a atenção era toda voltada àquela pessoa. É mais ou menos parecido com o que eu falo muito para os alunos e quando eu tinha os atendimentos terapêuticos. Entrei na sala de aula, acabou. Eu sou professor. E ali a minha dedicação naquelas 3, 4 horas era totalmente voltada a eles. A mesma coisa acontecia com os pacientes. Quando eu me declinar, por exemplo, nós estamos aqui, eu e você. Então, a minha vida se opõe aqui, neste momento. Porque a gente tem um livro bem interessante, se puder, leia. Eu acho que toda pessoa da comunicação é um pouco ansioso, né? Ansiosa. Que é um livro, eu acho que uma psicóloga, se eu não estiver enganado, eu esqueci o nome dela agora, que é Sociedade Ansiosa, né? Que é muito parecido. Então, a gente acaba se perdendo nesse processo. E a crônica me fez isso. Voltar, na hora que eu sentava para escrever a crônica, eu deixei todo o meu mundo ali naquele momento. Que é mais ou menos... Como se te colocasse nos eixos? Mais ou menos. Mais ou menos. Que incrível. E que eu falo para eles e falo nos atendimentos que se dedique àquilo que você está fazendo naquele momento. É difícil? É extremamente difícil. É um exercício diário. É um exercício diário. Então, a gente tem que, de alguma forma, tentar focar, né, naquele ponto, ainda mais hoje, nessa sociedade ansiosa que a gente vive, e nós estamos dentro desse contexto,
que é muito difícil. Então eu sigo essas palavras do Papa Francisco assim, tô com você, então eu estou com você. Entendeu? Nós estamos aqui gravando, estamos aqui gravando. Então o foco somos nós, mas ninguém tira o meu foco desse processo. De novo, é um exercício diário. É um exercício. E requer força de vontade. O primeiro passo é você quer fazer esse exercício, tem que querer. Se não quiser, fica difícil. Por isso que entra naquele contexto que a crônica fala um pouquinho, que necessariamente para eu estar diretamente focado nos meus atendimentos ou na minha aula, eu tenho que gostar daquilo. Uhum. Percebe? A partir do momento que você entende que o teu processo, que o seu dever é estar ali naquele momento, é o que gera tudo. É o que faz com que você consiga passar da melhor forma possível para que os alunos possam, de alguma forma, ter esse conhecimento. Porque tem uma coisa em docência também, que eu vou falar um pouquinho da terceira crônica. Hoje o aluno ele tem toda a informação. Uhum. Quando eu falo para você, Dani, você sabe o que é uma entorse de tornozelo? Se você olhar na inteligência artificial, no chat GPT, se você olhar no Google, vai aparecer tudo para você lá. Uhum. Mas tu não vai ter a experiência que eu tenho no atendimento de alguém com um entorse de tornozelo. Esse é o professor. É a prática clínica, é demonstrar não só com palavras, com ideias, mas a experiência clínica. O que a crônicas, professor, né, escrever e botar no papel, o que isso te mudou enquanto ser humano, assim? Qual é a percepção do Ricardo antes de escrever e agora, depois que escreve, que Sinceramente, nada. Nada? Nada. Sinceramente, nada. O que está aqui sou eu. Gostei da sua resposta. Nada. Eu não acredito muito nessas coisas de mudanças. Aconteceu uma coisa comigo, mudou a minha vida. Cara, se era assim, alguma coisa aconteceu. Não acredito muito, não. Talvez porque não tenha acontecido comigo. Uhum. Então a gente cria essa parede em relação a quem já aconteceu. Uhum. Então talvez seja essa experiência. Mas para mim nada. Por quê? Isso sou eu. Ok. O que está aqui sou eu. Né? Crônica é uma representação de alguém. É a minha vida aqui, profissional. Então, nada aqui. Então, por exemplo, você vai sempre lembrar o Ricardo, ele gosta de ouvir YouTube. O Ricardo, por exemplo... eu imaginei, lendo, eu já nessa próxima crônica, segunda, o YouTube sai um pouco de lado. Aí entra uma coisa bem mais pesada, né? Aí eu vou para Black Sabbath, eu vou para Led Zeppelin, eu vou para AC/DC, Metallica, porque eu entro numa situação da minha vida que necessita para mim coisas pesadas. E real então, que eu via mesmo. São fases, mesmo. Olha que incrível. Quando eu tinha vários problemas, por clicar, não tinha tanta facilidade do Spotify, era o CDzinho que você tinha que colocar o CD ou a fita, né? Open Drive, né? Mas no meu caso era ou a fita cassete ou era o CDzinho. É mesmo. E eu via pesado mesmo, Black Sabbath, aí tem uma época muito do heavy metal, Slayer, eu vi muito, que era bem pesado, que eu precisava daquilo. Olha entendeu? Só, que legal. Então a crônica, ela exemplifica aquilo que eu sou mesmo, na realidade. Gostei. Aquilo que eu gosto mesmo. Então, por isso, respondendo a tua pergunta... Eu gostei muito da sua resposta, professor. Muito legal isso. Eu queria gentilmente agradecer sua cordialidade, gentileza, em vir nos inspirar, de certa forma, com essa nova jornada, com essa nova fase, porque de repente tem alguém nos ouvindo ou nos vendo aí que tem esse sonho adormecido, mas sempre fica no, mas será? Será que eu consigo? Tenta, vai, né? Dá o primeiro passo. A chance de dar errado é enorme, porque é fácil contar história. Quem conta a história sempre é quem ganha, sempre são os vitoriosos, né? Mas a história que rege a vida mesmo, o debate da vida, são os perdedores. São os que perdem. Os que ganham é fácil dizer, eu ganhei, a vitória se apresentou para você. Né? Mas não é verdade. É claro que existe isso é um contexto importante dos vitoriosos, que a história mostra que a gente pode melhorar com os vitoriosos, mas são os que perdem. Né? Não são contadas as histórias de quem perde. Que a gente aprende tanto com as perdas, né? Com certeza.
E aprende, às vezes, muito mais, né? Muito mais, né? As vitórias tornam você um pouco, às vezes, arrogante, um pouco pretensioso, um pouco até prepotente. As derrotas vão tornando você um pouco mais reflexivo, consegue entender melhor onde foi que... Parece conversa... embora eu não gosto, tá? Eu não gosto de coach, mas... Mas é isso mesmo. Essa é a vida, eu tenho né? A essa vida, percepção. ela te propõe as derrotas mesmo. Eu tenho essa percepção também. A gente aprende de uma maneira que talvez jamais aprenderíamos com uma vitória realmente. E se você pensar, o texto não se fala nem de vitória nem de derrota. O texto fala sobre histórias de vida humana mesmo, a reflexão da vida mesmo que compõe pra gente. Então, acho que esse é o ponto principal que eu queria deixar em termos de reflexão, em debate, que eu acho bem interessante. Ótimo. E se você quiser também escrever crônicas, comece aí. O professor já falou, não vai ser fácil não, mas de repente é a sua forma de se encontrar, né? Ou se você pensar o diário, que hoje não tem... poxa. O diário, se você pensar, o diário é uma crônica. Né? O diário é a exemplificação da tua vida mesmo, dali que está acontecendo na tua vida. Resgate talvez o diário aí. Pessoal, mas é uma coisa interessante. Resgate o seu diário interior, sei lá eu. Isso é Gostou? Gostei. Eu brinco que todos nós temos nossos diários interiores. Sim. E os nossos desesperos internos, né? Sim. Às vezes a gente tem alguns desesperos internos que a gente não extrapolece para as pessoas, né? Mas é nosso. Profunda essa conversa, hein, professor? Eu gosto demais. Temos que ter um episódio 2. Na Crônica 2, prometo. Crônica 2. Já tem previsão para publicar? Acho que pro próximo ano. Okay, esse ano ainda não vai dar, não. No próximo ano, acho que a gente consegue alguma coisa. Maravilha. Professor, eu queria agradecer mais uma vez imensamente sua participação. Obrigado. Generosidade. Leu para nós a sua crônica, né? E para mim causou essa impressão mesmo de reflexão, Essa é a ideia. Eu gostei pra caramba e eu comecei a traduzir para minha profissão. Falando, uau, olha isso, né? Foi tão marcante na vida dele. O que marcou na minha, né? O que eu vi de diferente, que talvez ali na hora eu não percebi, mas hoje eu percebo, né? Com maturidade, enfim. É o poder que tem a leitura, a crônica. E a gente se sente bem próximos, assim. Não sei explicar, mas a gente lendo, a gente se sente próximos de você, no sentido de... Parece que a gente está vivenciando o seu momento ali. Né? Eu vi até o vídeo de algumas pessoas, alguns professores amigos, falando assim, nossa, mas não conhecia esse seu lado. Né? Parece que a gente está só observando que passa um filme do que você narra, porque a gente consegue imaginar, tem esse poder, né, da imaginação aflorar, e a gente assim, olhando, vendo você conversando, né, com o seu paciente. Isso é muito bom. Essa é a ideia. Professor, obrigada mais uma vez. Suas considerações finais, fica à vontade aí, de repente, para mandar um abraço aos seus alunos, né, à sua família, enfim, fica à vontade. Acho que considerações finais, leiam. Leiam bastante. Acho que essa é a proposta que a leitura nos coloca. Quando você lê, tu nunca está sozinho. Seja a leitura... Embora eu sempre brinco, tem leituras ruins também, viu? Tem muitos livros ruins, muitas coisas ruins também. Mas leiam. Essa possibilidade da leitura sempre como você disse, de aflorescer a sua imaginação, as suas ideias. Isso instiga a tolerância, o respeito, a ideia de... você pode conviver de uma forma muito mais prazerosa, e a leitura, acho que esse é o papel. Gostei. Então, as considerações finais minhas leiam bastante. Gostei. Não vai sair de mão abanando aqui, não. Tem um presentinho para o professor Ricardo. Peraí. Professor, tem um presente especial aqui. Uia. Olha aí, vê se você vai gostar. Claro, tem o certificado que pode pôr no Lattes, tá, de participação do podcast. E como um bom, né, leitor e escritor... Que beleza! Um caderno inteligente. Nossa! Da Shears Brindes. Pode destacar... Posso lembra abrir aqui? Claro! Obrigado! Lembra do Nossa. diário, do fichário, quer dizer, dos fichários?
Nossa, você viu meu bloquinho que os alunos me deram? Até um bloquinho desse tamanho assim, bonitinho que eles fizeram pra mim. Mas esse aqui Chique. também chique o negócio, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Queria agradecer a nossa parceira Cheers Brindes, que fez esses copos lindos aqui, Nossa, lindo né? mesmo, muito bonito Não mesmo. só o copo, mas também a nossa super garrafa aqui personalizada. E essa agenda linda, esse caderno inteligente. Se chama caderno inteligente, eu aprendi. Que agora, né, a gente vai aprendendo. As novas nomenclaturas, As novas né? nomenclaturas. Esse caderno personalizado do nosso podcast. Então é com muita alegria, com muito Obrigado, amor. obrigado. Né? E essa parceria da Cheers Brindes. Cheers, valeu demais. Você que quer brindes para sua empresa, brindes corporativos, né? Com excelência e super bacana, Cheers Brindes. Segue lá, entre em contato que eu tenho certeza que eles vão ter a maior alegria em te atender. E eu vou encerrar esse podcast fazendo um cheers, né? Saúde. Saúde. Tchim, tchim. Obrigada, professor. Eu que agradeço. As crônicas, ao seu sucesso sempre. E obrigada pela alegria em nos trazer essa leitura aí. Obrigado. Eu que Reflexiva. agradeço, mais uma vez agradeço você pessoalmente e agradeço a instituição por me permitir colocar tanto a crônica no site, como trazer também pelo podcast. Prazer Obrigado é mesmo, nosso. eu agradeço profundamente. Valeu, pessoal. Muito obrigada a você que ficou com alguma dúvida ou quer, de repente, falar alguma coisa aí com o professor. Manda aqui no chat, depois a gente encaminha para ele, tá bom? Claro, geralmente a gente divulga aqui os arrobas, o professor não tem um arroba, ele é o que nós chamamos de low profile, gostei disso. Um brinde a isso também, e um brinde a isso que eu gostei disso. Meta. Rede social não é uma coisa me deixa muito ansioso. Eu já entendo, tive, já tive também, mas agora que eu tô retomando. me gerou uma ansiedade e isso Tá certo. eu saí. Gostei. É saber, né? Saber até onde a gente consegue ir. Gostei disso. Valeu demais, pessoal. Fica então um No convite Instagram da instituição, né? No Instagram da instituição. Instagram de vocês, Sim, aqui também. e no próprio site tá a crônica Isso. disponível para você ler. E aqui no descritivo deste vídeo tem o link, é só clicar e você pode ler, imprimir. A gente gosta do papel, né, professor? Eu gosto do papel. Eu também gosto. Aí a gente imprimiu Inclusive, aqui vou pegar pra... isso aqui pra mim. Pode pegar, é seu. Um abraço, pessoal. Valeu demais. Tchau, tchau.